A IA está nos deixando mais produtivos ou cognitivamente mais preguiçosos? Um profissional de estratégia, o Mauro Amaral, escreveu sobre um experimento recente feito pela UCLA, MIT e Oxford, com 1.222 pessoas. Já saiu no formato pré-publicação e está circulando no Reddit. Esse estudo confirmou a tese de que não apenas o uso excessivo da IA pode prejudicar o nosso rendimento, como também prejudica nossa persistência cognitiva, ou seja, as pessoas que mais utilizam a inteligência artificial, quando colocadas frente a frente, né, com um problema sem o apoio da inteligência artificial, acabam desistindo mais rápido. E esse é o tema do Trend Talks de hoje. Eu sou Andressa Grifante, sou jornalista, especialista em Creator Economy. Essa nossa temporada analisa tendências, acontecimentos e pesquisas que estão em altas. E comigo está a Tatá Carra. Tudo bem, Tatá? Oi, Dessa, tudo bem, audiência? Eu sou especialista em planejamento criativo de marca, animada para mais um episódio. Pois é, e o estudo que a gente vai tratar hoje já tem um nome, ele foi batizado de fenômeno de Boiling Frog Cognition, que seria a cognição do sapo na panela. E o que a gente pode destacar como realmente novidade dessa pesquisa recente é que ela recusa a moldura do alarmismo cognitivo, né? Aquela máxima de que está todo mundo emburrecendo por causa da IA. Existem várias pesquisas que mostram, né, essa interferência na nossa cognição, mas nesse estudo aqui, eu vou abrir aspas para o que está sendo dito pelo Mauro Amaral, e é o seguinte: não há evidência de queda de QI. Os participantes dessa pesquisa continuavam tão capazes quanto antes em termos absolutos. O que o estudo documenta é mais sutil e, por isso, mais incômodo. Mede a disposição de continuar tentando depois que a primeira tentativa não dá certo. E mostra que essa disposição enfraquece com surpreendente rapidez quando há uma alternativa fácil disponível. E realmente, hoje em dia, a IA é uma alternativa muito fácil disponível, né, Tatá? Eu acho que os seres humanos, eles sempre criaram soluções para facilitar a vida, né? Se a gente olhar ao longo do tempo, isso é constante. Então, o carro facilitou o deslocamento, o air fry simplificou o preparo de alimentos, os guindastes, eles eliminaram grandes esforços físicos, ou seja, a tecnologia, ela sempre teve uma função de reduzir esse esforço. E com o avanço das AIs, a gente começa a ver um outro tipo de efeito, né? Em alguns casos, tem uma diminuição dessa percepção cognitiva, mas eu acho que um dos pontos mais críticos hoje é quando a gente começa a delegar para a AI o processo de escrever tudo. Então, quando a gente terceiriza isso completamente, a gente encurta, né, o processo, a gente tem mais velocidade, tem esses pontos que a gente trouxe. Não é que a gente, que a IA está tirando a nossa capacidade, mas sim, a gente que está exercitando menos. Então, ela vem para facilitar. Eu acredito muito que escrever é um ato prático de pensar. Tem outras pesquisas que já analisam isso, trazem até alguns caminhos para a gente conseguir utilizar a IA da forma mais correta. Eu vou trazer algumas outras pesquisas que não são tão recentes quanto esse estudo, o primeiro estudo que eu comentei, mas são desse ano ou do ano passado, 2025, 2026. Então, há uma pesquisa realizada por uma equipe da Microsoft e da Universidade Carnegie Mellon, descobriu que a dependência das ferramentas de inteligência artificial, sem questionamento sobre sua qualidade, reduz o esforço cognitivo aplicado ao trabalho. Em outras palavras, a IA pode ser prejudicial se a usarmos de forma errada. E um outro artigo publicado na Societies examinou como a crescente dependência de ferramentas de inteligência artificial pode minar as habilidades de pensamento crítico. Então, aí a gente tem mais outras duas pesquisas que, de maneira geral, falam da mesma coisa, né? Essa mania que a gente tem de delegar tudo para IA. Claro que é uma tecnologia, como tantas outras aí ao longo da história, da sociedade, como tu mencionou, diversas tecnologias aí, elas vêm para encurtar caminho, para encurtar esforço físico, para a gente pensar mais rápido. Quem nunca fez um cálculo muito simples, né, na calculadora, que a gente sabe que a gente consegue fazer esse cálculo, uma multiplicação aí que a gente aprendeu, todo mundo aprende na escola, mas hoje em dia a gente tem a calculadora tão à mão que às vezes a gente faz um cálculo simples. Então, a gente realmente está
deixando de pensar como antes, à medida que essas novas inteligências, né, esse universo digital vai fazendo parte da nossa rotina também, né, de trabalho, enfim, estudo. Eu também li recentemente um artigo da Fast Company. Nele, tinha um estudo também que a pesquisadora Glória Marque, ela estuda a atenção humana na Universidade da Califórnia. Ela mostrou que em 2004 uma pessoa conseguia se concentrar em uma única tela por cerca de 2 minutos e meio. Já em 2016, esse tempo caiu para 47 segundos, então foi uma redução de aproximadamente 69%. Em outras palavras, a gente já vem perdendo essa capacidade de sustentar a atenção há algum tempo. E claro, isso não é só uma coisa devido às IAs, mas a gente também hoje vive num bombardeio constante de informações, de distrações, então o apelo das redes sociais, as notificações. A gente tem também cada vez mais estímulos rápidos que dificilmente a gente vai conseguir reverter. Eu acho que, na verdade, tende até a piorar. Então, às vezes você está aqui, sei lá, digitando um texto, ou até mesmo no trabalho. Aí você tem aquela mensagenzinha do Slack, você tem o e-mail, você tem o Discord. Hoje a gente tem muitas coisas que nos interrompem a atenção. E, claro, a gente não vai retroceder. Eu acho que a gente não vai ter menos informações, a gente vai cada vez lidar mais com essas velocidades. Em alguns países, além do Brasil, que eles estão tentando até proibir esse uso de celulares em sala de aula, alegando muito essa questão de problemas cognitivos, essa questão das crianças, dos adolescentes responderem muito rápido através da IA, também eles identificarem esses padrões de escritas da IA. Então, alguns desses países com a proibição, eles já começaram a mostrar esses resultados. Por exemplo, nos Estados Unidos, 2 anos da proibição, né, eles fizeram um teste lá eu acho que foi na Flórida, e as notas dos alunos começaram a subir significativamente. Eles também começaram a melhorar as relações interpessoais. Então, em partes, porque eles passaram a se conectar melhor com as tarefas, ter uma atenção plena, e também em algumas outras pesquisas que esse estudo da Fast Company trouxe, é que em algumas escolas públicas no estado de Ohio apontou que 68% dos diretores dizem que os estudantes conseguem permanecer por mais de 20 minutos em uma atividade sem buscar uma pausa digital. Então, quando esse ambiente favorece, a atenção ela volta, né? Então, o problema é que esse tipo de controle não existe fora da escola. Então, acho que também vai ter muito essa questão dos pais, de controle parental, limite de telas, e não se estende só para adolescentes, né? A gente estende também para alguns outros profissionais. Essa questão da distração com as telas é muito real, assim, eu sofro com isso no meu dia a dia, porque a gente precisa da tela, a gente trabalha com comunicação, com conteúdo digital, então a gente precisa estar checando redes sociais de tempos em tempos, e isso faz com que a gente seja levado, às vezes, para um limbo, né? A gente abre uma rede social para pesquisar uma coisa específica, e quando a gente vê, a gente está assistindo vídeo, meme, respondendo amigo, respondendo familiar, enfim, a gente sabe como isso é complicado. Essas novas gerações já estão nascendo muito imersas na tela, então eu acredito que realmente tem que ter algum direcionamento, né, de lei mesmo, direcionamento legal, para que as escolas todas tenham essa restrição, para pelo menos a gente ter as crianças fazendo, né, com que o cérebro pense, desenvolva, como a gente teve, né? Nós fomos uma geração que não teve celular no colégio, não existia, né? Redes sociais, enfim. Mas tem um outro ponto que também não podemos ir para o lado do alarmismo. A gente sabe que a IA vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Quem acompanha aqui o podcast é geralmente pessoal da área de comunicação, de marketing, de influência digital. Então, esses são os profissionais que usam com mais frequência ainda as telas, as redes, e que está sempre pesquisando e adotando a inteligência artificial no seu dia a dia. E buscando algumas alternativas. Agora a gente vai falar um pouco do que a gente pode fazer mantendo a IA no nosso dia a dia, mas fazendo com que a gente use de uma forma mais assertiva essa inteligência, né? Então, dentro de um artigo, de uma matéria, aliás, da Fast Company, tratando sobre uma das pesquisas, um pesquisador sênior da Microsoft, que foi coautor de um estudo, de um desses estudos sobre IA, né?
Ele falou o seguinte: a IA pode sintetizar ideias, aprimorar o raciocínio e incentivar o engajamento crítico, nos levando a ver além do óbvio e desafiar nossas suposições. Mas, para aproveitar esses benefícios, os usuários precisam tratar a inteligência artificial como um parceiro de pensamento, não apenas uma ferramenta para encontrar informações rapidamente. E grande parte disso depende de projetar uma experiência do usuário que incentive esse pensamento crítico, em vez de uma dependência passiva. E aí, pegando isso como gancho, eu vou elencar aqui 3 dicas, pode-se dizer, para usar a IA sem essa dependência passiva, né, sem perder essa capacidade cognitiva. Uma das dicas é: use a IA, principalmente as IAs generativas, né, depois de pensar e não antes. Então, primeiro monta esse raciocínio e depois joga para a IA validar, para a IA revisar, enfim, dá a lapidada com a inteligência artificial, mas não deixa de ser o criador original, né, daquela narrativa, ou enfim, do conteúdo que tu quer criar. Segundo ponto, questione sempre a resposta da IA. Se pergunte se isso faz sentido, se algo pode estar errado, se realmente é uma informação que vale, né, ser checada, que é coerente. Então, sempre questione. Terceiro ponto, reescreva com suas próprias palavras. Então, não copia e cola. E isso já é um pouco a gente deixando de ser preguiçoso, né, do famoso copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é um pouco a gente forçar o nosso processamento cognitivo. Reescreva tudo aquilo, aí já deu uma lapidada, mas tu consegue dar o teu toque, o teu tom autoral, principalmente quando a gente fala de criadores de conteúdo. A nossa linguagem é a nossa marca registrada também, então tente deixar com a sua linguagem. Hoje a gente vê muita gente reclamando, principalmente no LinkedIn, eu vejo isso, muita gente está delegando para a IA os comentários. Então, eu vejo um post interessante da Tatá e eu quero comentar como alguém super inteligente da área, né? Eu quero, não sei, quero puxar saco da Tatá. E aí eu jogo lá na IA o post da Tatá, como eu posso comentar? Não sei qual que é o prompt, né? E a IA escreve aquele comentário, as pessoas copiam e colam e fica visível que é um comentário criado por inteligência artificial. E isso é interessante, porque a gente já consegue entender, a gente já consegue ver quando foi a pessoa que escreveu aquilo ou quando é uma inteligência artificial. E fica muito feio, né? Porque, poxa, a gente está delegando até a nossa opinião, até o comentário de um post. Ouvindo você falar, me lembrei de um caso. Eu sempre gostei de escrever com travessão. E a IA, geralmente, ela retorna a maioria dos textos com travessão. Então, eu parei de usar o travessão para não ser confundido com o texto de IA. Então, eu acho que a gente consegue também deixar, contribuindo com as mesmas dicas que você trouxe, eu vou também trazer algumas dicas para a gente conseguir ter um uso interessante, né, das AIs, mas que a gente também consiga desenvolver a nossa capacidade cognitiva, estar no tempo presente. Eu acho que não é só parar de usar a IA, porque a gente não vai retroceder. As AIs, elas não vão deixar de existir. Então, não é sobre deixar que ela substitua o processo, mas de que forma a gente consegue fazer esse uso de forma inteligente, mas também com a nossa característica pessoal, otimizar atividades repetitivas. Então, uma coisa simples. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem o domínio linguístico de ortografia, dá para você escrever seu texto, depois pedir para ela se basear nas novas normas ortográficas. Escrever, assim, faz parte da nossa arte de pensar. Então, quando a gente terceiriza, a gente encurta muito o raciocínio. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ler e escrever para memorizar. Então, se eu simplesmente utilizo só esses chats conversacionais, para mim, a informação ela fica muito rasa e não penetra nas minhas informações. Eu acho que, claro, cada pessoa tem o seu estilo, mas eu acho que isso é bem importante a gente entender como otimizar. Uma outra coisa também é incluir mais momentos offline. Então, ler sem interrupções, escrever sem apoio, nem que seja por um espaço curto de tempo, ou seja, o seu caderno de pensamentos, ter formas de treinar mais a atenção, tirar essas notificações de tela.
Acho que também faz parte, como você falou, né, a gente não parar na primeira resposta e dizer ok, porque às vezes a gente sabe que precisa de calibragem, às vezes a AI ela vai estar abastecida com a informação do primeiro resultado que ela pegou, e nem sempre esse resultado vai ter a resposta correta, ou às vezes quando a gente colocou muitas informações dentro ali do chat conversacional e ela não conseguiu calibrar, então às vezes ela vai te colocar um referencial de outra coisa. Sempre colocar e pedir para colocar fontes confiáveis, porque isso também vai ajudar a não passar por nenhum tipo de constrangimento com essa resposta que a IA trouxe. Assim, para a gente consolidar aqui no finalzinho, eu acho que no fim, né, é mais sobre perceber o nosso próprio comportamento, se está tudo rápido demais, provavelmente se a gente está pulando alguma etapa importante de pensamento, e também não é sobre usar menos tecnologia, mas assim, a gente estar mais dentro do processo e da nossa característica pessoal, né, Dessa? Eu diria que é bom a gente colocar nessa nossa rotina esse hábito, além da leitura, outros hábitos que nos tirem um pouco da tela e que nos faça ter contato com coisas criativas, né? Então, assim, vai fazer uma aula de cerâmica, esses trabalhos manuais eu acho muito interessante para quem gosta de plantar, de ter uma horta, vai mexer com as plantas, vai fazer tricô, crochê, eu adoro, assim, esse tipo de coisa. Então, isso para quem é da criação, para quem trabalha com criatividade, isso é muito bom. A gente consegue espairecer um pouco, consegue ter contato, enfim, com formas criativas e desconectar um pouco da tela. Enfim, acho que essas dicas, assim, não são dicas nada surreais, assim, são aquelas dicas bem básicas que as pessoas sempre escutam por aí e que vale a gente reforçar. A gente não quer ser alarmista porque a IA, ela tá no nosso dia a dia, ela vai cada vez mais cumprir aí o seu papel de trazer para si esses processos repetitivos. Ela está aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina. Como que a gente pode usar, preservando a nossa capacidade cognitiva, né? E para fechar, então, a gente vai convidar todo mundo para dar aí os seus pitacos. A gente sempre coloca uma enquete, o comentário está aí, né? A caixinha de comentários para quem quiser dar a sua opinião. E fica também aí para quem quiser, tiver interesse, acessar os nossos links. Eu tenho aí o meu LinkedIn disponível, só clicar na descrição do episódio, e também o link para o curso de marketing de influência. Então, se alguém aí quer entrar nessa área ou quer recomendar para alguém, dá uma olhada no curso Influência na Prática, onde eu dou de forma bem prática, bem objetiva, o passo a passo de operacionalizar uma campanha com influenciadores. Quem quiser me conectar nas redes sociais, no LinkedIn eu estou como Thaís Carra, no Instagram como Tata Carra, nos segue, vamos trocar uma ideia, e como a Dessa falou, todos os links importantes eles vão estar aqui na descrição do episódio. Até a próxima. Tchau, tchau, obrigada, Tata.